Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia é ótimo. Boa tarde. Mais uma live, né? Vamos receber nossa convidada. Olá, boa tarde. Olha, deixa eu já salientar minhas desculpas aqui pela demora. Foi porque eu saí de um evento para o outro, aí demorou um pouquinho de acabar, na verdade, de conseguir deixar o evento. Boa noite, tudo bem? Tudo sim. E aí, hoje a gente está com mais um capítulo, vamos dizer assim, da nossa série Me Conte Sua História, com a doutora Eduarda, né? Isso, Eduarda Bastos. Com a doutora Eduarda, ela que é graduada pela UFBA, especialista em Direito de Família e produtora de conteúdo. Direito de Me conta aí, consumidor. consumidor, menina de família, enfim, consumidor da tarde, verdade. Eu fui pesquisar o Instagram e eu vi algumas dicasinhas. E eu, particularmente, faço direito. Eu não me apresentei, né, gente? Eu sou a Emanuele. Eu faço direito, estou no quinto semestre de direito. Sou aluna voluntária do projeto aqui do SEI. E a gente está mais ou menos com esse projeto, que toda quarta-feira a gente traz alguém para falar sobre a sua história, o empreendedorismo dessa pessoa. Essa, se não me engano, é a terceira live que eu estou mediando. E isso tudo é para dizer que eu visitei o Instagram e eu vi alguns pontos interessantes em relação ao que ela coloca. É um conteúdo muito, muito, muito bom. E eu queria que a senhora se apresentasse um pouquinho e me falasse sobre. Então, boa noite, né? Meu nome é Eduarda Bastos. Sou advogada, sou jovem advogada. Já atuo de forma autônoma há quase um ano, mas antes disso tudo, minha história com o empreendedorismo, ela começou já tem alguns anos, né? Eu, desde muito nova, desde a minha adolescência, é bem engraçada a história, então se prepara. Eu vendia revistas, né? Tudo começou, meu primeiro contato com empreendedorismo era revenda de revistas, São naquela época. E aí eu vendia para todos os meus vizinhos, eu tinha uns 12, 13 anos. E aí começou o meu primeiro contato com vendas, com essa parte, né, do empreendedorismo, foi através da venda mesmo direta, de revistas. E aí, passado o tempo, fui sempre, desde muito novinha, minha mãe sempre também me ensinou, né? De que se você quer comprar alguma coisa, você tem que trabalhar, tem que ralar para conseguir. Então, eu sempre segui com essa ideia. Então, desde bem novinha, tive essa coisa do tenho que trabalhar para ter algo. E aí, foi passando o tempo, uma das coisas que eu também fiz foi revenda de joias. Cheguei também teve uma época que eu, inclusive, abri um sex shop, uma lojinha de lingerie. Então, sempre foi essa correria, sempre procurando, né, vender todos os meus grandes bens que eu chamo. Meu primeiro bem que eu comprei foi um guarda-roupa, tinha 17 anos. E foi assim, já vendi também, eu sou estudante, né, eu estudei no Cefet, em geologia. E na época do Cefet eu lembro que eu vendia brigadeiro. Então, as vendas, elas sempre estiveram comigo, toda a minha vida. E também já trabalhei em outros lugares, já trabalhei em lojas de vendas também, o que me ajudou a aperfeiçoar, porque a gente tinha certos treinamentos. Então, tudo começou assim, né? Como diz o informal, fazendo aquele foco. E aí, após alguns anos, e eu comecei também a entrar em outras áreas. Eu tinha uma empresa de marmita fitness, de lanchinhos, isso tudo fazendo a faculdade, né? E procurando um jeito de ganhar dinheiro. E o engraçado e até irônico é que eu nunca pensei em empreender na advocacia. Não tinha ninguém, nunca tive parente, nunca tive familiares que fizessem nada do tipo. E aí, ano passado, teve a pandemia, fui demitida e eu acabei que fui forçada a empreender e me apaixonei, porque a gente sabe que a advocacia hoje ela é composta por muitos grandes escritórios e esses grandes escritórios
eles têm realmente uma prospecção muito forte. Então, para você ganhar espaço no mercado é muito difícil. Então, eu fui ganhando. No ano passado, eu comecei a advogar. Hoje eu tenho meu escritório. Apesar do pouco tempo, tenho bastante experiência, muitas ações, já são mais de ações que já passaram por mim. Tenho também hoje equipe, tenho uma equipe com 3 estagiárias e 2 advogadas que me auxiliam. E foi acontecendo dessa forma. A gente sempre fez, né, lá na minha casa, minha família, sempre foi essa sensação de vamos fazer, vamos, né, ganhar o pão, pagar as contas. Mas hoje, também com muitos cursos, eu aprendi a forma certa de você abordar uma pessoa, porque a gente vai vendendo, olha, tá aqui, é isso, custa isso, mas nem sempre você consegue. Minha mãe tá aí na live, inclusive. Nem sempre você consegue convencer o seu cliente também do seu valor. E também tem uma experiência muito boa na minha vida com relação ao empreendedorismo. Eu fiz muitas ações de panfletagem, de bandeira, segurar a bandeira na paralela, muitas coisas. E nessa caminhada eu encontrei também o Teatro Santa Amado, que me acolheu por anos e anos e anos, me ajudaram muito. E lá eu fazia também receptivos, trabalhava também como indicadora. Eu acho que eu tô ouvindo um ruídozinho. Não sei se é aqui, acho que não é. Será? Eu acho que é um ventilador. Melhorou? Era o ventilador. E aí, é isso, né? A gente foi caminhando no teatro mesmo. Eu larguei o teatro próximo de me formar em 2019. E para mim também foi uma coisa muito impactante, que é você sair de um lugar de estudante, de cobrar uma hora ou um turno de 30 a 50 reais e você se ver como advogada, se ver como empreendedora, entender também a questão dos custos do escritório. Hoje eu tenho sistemas, tenho as meninas que são comissionadas no escritório, tenho também outras 1000 questões. Quem é advogado, quem está na área sabe, OAB, escritório virtual, são muitos os custos. Então, com o tempo, eu fui pegando toda aquela sensação, né, de sou empreendedora, faço vendas e fui melhorando, fui lapidando para poder atrelar isso à minha advocacia, deixar realmente a minha advocacia mais visionária. Inclusive, hoje acabou de acontecer isso. Eu tenho muitos clientes. Eu tenho clientes hoje que sequer me conhecem, né? Hoje a minha prospecção ela é muito forte. Eu já advogo também em vários estados. Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Maceió e Recife. Hoje são os locais que eu advogo. Nesses cursos que eu fiz de aperfeiçoamento, de vendas, de técnicas, eu consegui fazer também muito network com o pessoal do Brasil todo. Conheci a Aline, que também está assistindo a live. A Aline é lá de Porto Velho. Então, esses contatos todos, essa troca de experiência me ajudaram muito. Porque na advocacia, a questão do empreendedorismo em si também ela é bem diferenciada. Porque a gente não pode infringir o código de ética. A gente não pode chegar e falar assim: oi, estou vendendo aqui, eu faço divórcio por 4 mil reais. Compre meu divórcio aqui, eu sou a melhor advogada, eu vou tirar tudo que seu marido tiver. Então, assim, a gente não pode. A gente não pode ter esse lado de venda direta, porque isso fere o código de ética. Então, a gente tem que se aperfeiçoar também com o tempo, tem que ver bem, com muito cuidado. E também tem a situação, né, das pessoas que produzem conteúdo aqui na internet. Eu produzo conteúdo já há mais de um ano e no ano passado eu percebi com alguns cursos que algumas coisas faltavam. Eu sentia falta de algumas coisas em alguns cursos para jovens advogados. E aí eu comecei a montar um esqueleto para lançar o meu curso, com tudo que eu sinto que falta no mercado para oferecer também para novos jovens advogados. Então, a gente percebe que uma profissão central, que é a advocacia, que para todo mundo é só aquela pessoa que processa ou que responde ao processo, pode também se tornar uma fonte de renda extremamente diversificada.
porque a gente tem várias expertises. Hoje, como eu sou especialista na parte de consumidor, muitos advogados chegam para fazer consultoria comigo, porque eles às vezes estão começando ali a carreira e não tem segurança e não tem aquela, né, aquele de ir lá e dar o braço a torcer. Eu também, durante a faculdade, eu passei por muitos estágios. Eu estagiei primeiro no Queiroz e Cavalcante, escritório enorme, inclusive eles são daqui de Recife, muito grande. E lá eu não fazia nenhum trabalho especificamente de peças, eu fazia um trabalho mais administrativo. Aí depois eu passei pelo escritório Manzi, pelo Tribunal de Justiça, esse foi o meu estágio mais duradouro, que foi de 2 anos, numa vara de consumidor. Então, lá na vara de consumidor, eu fazia o mesmo papel que o juiz. Eu pegava os casos para julgar, aí a juíza corrigia e protocolava. Então, foi lá que eu realmente adquiri essa expertise de consumidor. Depois dessa vara, eu fui também para a Procuradoria do Município, para a Defensoria Pública. E aí, acabou que, assim, eu me formei com uma experiência absurda. Eu passei por 7 estágios. Então, quando eu me formei, por mais medo que eu tivesse, mais insegurança, eu já me sentia muito pronta. E eu sempre fui também daquele tipo de pessoa que tá com medo, vai e faz com medo mesmo. Claro que a gente não pode ser irresponsável, né? Processos judiciais são vidas, são pessoas, cada um com sua dor, porque consumidor, as pessoas costumam achar que é algo mais... é tranquilo o consumidor. Mas eu tenho casos de erro médico, eu tenho casos de mães que perderam seus filhos por negligência médica. Então, é uma coisa séria o processo judicial. Às vezes, uma pessoa que foi negativaram o nome dela. Por mais que tire aquela negativação, nunca mais ela vai ter o nome dela como era. Ela vai ficar com crédito abalado. Então, são pessoas, a gente tem que ter muito cuidado. Não indico quem não tem experiência de se jogar assim. Mas por eu já ter essa experiência, né, do lado do juiz, eu sabia o que o juiz queria. Hoje eu faço minhas peças, eu organizo. E eu, inclusive, brinco com isso, porque a gente aprende aqui a ser digital influencer, né, produtor de conteúdo, a gente aprende a mexer muito no Canva. E aí, quando a gente aprende a mexer no Canva, a gente aprende vários truques. Hoje, os contratos que eu faço para os meus clientes, eles vão com a logo da própria empresa. Então, é um diferencial. Você pegar um contrato em branco, só cheio de cláusulas, é um diferencial. Você chegar para o cliente e falar, olha, aqui está o contrato com a logo da empresa dele. Então, é uma sensação diferente. E são esses diferenciais que vão nos destacando. Eu acredito que, por mais que a gente não tenha, né, tem algumas limitações por questões de ética, questões do código de ética, a gente consegue driblar muita coisa. A gente consegue, na verdade, refazer essa visão. Porque a advocacia, ela ainda tem muito... É uma profissão muito dentro da caixinha, né? Eu costumo chamar. Às vezes, eu passei muito por isso. Eu lembro que quando eu fui para o meu primeiro estágio, não podia usar calça jeans. Não podia usar calça jeans. E eu fiquei desesperada. Não tinha calça sem não ser calça jeans. E aí, na época, 2 amigas que tinham um corpo parecido com o meu me emprestaram. Depois que eu recebi o meu salário, eu fui comprar. Mas, assim, são detalhes, são coisas que que não faz sentido. Por que eu não posso ir de calça jeans? Eu não atendia cliente nenhum. Eu era estagiária. Então, tem muito disso na advocacia. Tem muito de você não pode usar certas roupas. Você não pode fazer. Eu sempre posto nos stories que a maior alegria da minha vida é eu poder sentar aqui na minha mesa e trabalhar com blusa de alcinha, porque Salvador faz um calor retado. Então, assim, esses confortos que o empreendedorismo trouxe para minha vida. Por exemplo, agora em pandemia nem tanto, mas em épocas normais de temperatura e pressão, se eu quiser, eu posso ir para Maceió e trabalhar de lá. Não faz diferença, minhas audiências são virtuais. Eu tenho justamente processos em outras comarcas, porque eu sei que as pessoas vão fazer tudo comigo, vão fazer uma reunião online. Então, hoje em dia, a advocacia, apesar dela ainda ter esse peso, essa coisa da roupa, acredito sim que tem hora para tudo, tudo tem seu lugar, mas existe um exagero muito grande. E a forma também com que os escritórios grandes fazem a advocacia, talvez não seja a nossa forma.
vou dar um exemplo do caso de hoje que aconteceu. Eu tenho uma cliente que ela é da zona rural e o nome dela foi negativado. E nessa que o nome dela foi negativado, ela ficou sem poder adquirir, que ela vendia semijoias e tinha que estar com o nome limpo. Então, ela ficou meses sem poder pegar. E era a renda familiar principal dela. E aí, a gente entrou com a ação, o banco reconheceu que foi indevido, retirou o nome dela da negativação. E, assim, aí ofereceram um valor de proposta. Ofereceram um valor de R$ 2.300. E aí, eu falei, não tem condições. Aí, eu fiz uma contraproposta de R$ 5.000, eles aceitaram. E aí, assim, olhando, tirando os meus honorários, hoje, nesse contrato foram de 30%. Desses 5.000, eu recebo 1.500. É o melhor para mim? Não é o melhor para mim. O melhor para mim seria esperar a sentença, porque o juiz iria dar um valor muito maior, vendo que eles tiraram a negativação, reconhecendo. Mas quanto tempo isso ia levar, sabe? Tem que pensar no cliente também. Minha cliente, ela é de zona rural, tem 3 filhos, está desempregada há tanto tempo, sem poder comprar semijoias dela. Então, essa humanidade, eu acho que também faz o diferencial do empreendedor. Porque o empreendedor não adianta querer só dinheiro. Quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais ele foge. Não adianta. Isso é minha cunhada também deve estar aí na live, Anália. Sobre prosperidade. A gente, às vezes, fica ali, tipo, só vou ganhar 1.500, só vou ganhar... Mas, gente, isso abre a porta para outros processos, para outras pessoas que o seu cliente satisfeito vai indicar. Eu abri essa semana também no Google, Google Meu Negócio. Eu abri o escritório lá, porque a gente tem endereço físico já. Antigamente a gente só tinha só tinha atendimentos virtuais. Hoje já temos no Google. E aí, sempre que eu finalizo uma demanda, eu mando para o cliente, olha, você pode avaliar meu escritório, dar um feedback. E isso é sensacional. Porque, graças a Deus, já demiti alguns clientes. Porque tem cliente que só a glória. Mas é bom eu ter a liberdade de fazer isso. Se eu trabalhasse no escritório, eu não teria. Eu teria que chegar em tal horário, eu teria que usar tal roupa. Então, essas limitações são fantásticas. Ninguém nunca me disse isso na faculdade. Eu tô feliz, olha a oportunidade. Agora eu quero saber de onde começou essa ideia de produzir conteúdo. Então, Como foi que ela surgiu? ela vem muito da minha situação do porquê que eu escolhi fazer direito. Primeiro que, assim, eu com 14 anos, eu fui pro Cefet. Eu sempre estudei em escola pública a minha vida toda. E aí eu falei, poxa, eu tenho que ir pro Cefet, porque lá eu vou ter um ensino muito bom para entrar na UFBA. Então, o Cefet sempre foi, né? Cefet que hoje é IFBA, viu, gente? Eu sou, ó, entregando aí a idade. Mas o Cefet foi a minha escada, né? Eu fiz o curso de geologia lá, apesar de não atuar na área. Foi uma das melhores coisas, porque a gente tinha que escolher o curso, a gente era meio que obrigado, porque o curso é integrado com o ensino médio. Mas assim, apesar de todos os pesares, foi incrível, foi maravilhoso. Por quê? Porque a gente aprendeu muito, né? A gente lá tinha 14, 15 anos, a gente ia para campo, passava uma semana no campo trabalhando, fazendo coisas assim, super de adulto. Então, teve o conhecimento de vida e teve o conhecimento também de você ter professores concursados, doutores, mestres. Então, eu saí de lá, eu passei na UFBA de primeira. Ganhei, na época, a bolsa na Unifac de 100%, católica 100%. Como diz o ditado, arrasei lá, né, com tudo. E foi muito bom, foram muitos anos de estudo. Eu sou a primeira da minha família a ter um diploma, né, de graduação e de técnico. O tio que eu tenho mais próximo, assim, de ter concluído foi o ensino médio. Então, para mim, é muito gostoso, sabe? Ser essa pessoa... Pra não chorar aqui, né? Ter sido encorajada pela minha família, né? A vida toda. Então, assim, o que acontece? Entrei no Cefet e, assim, fiz geologia, mas não rolou aquela química, né? E aí eu falei, você é advogada. Já entrei no Cefet querendo ser advogada. E eu, sim, a minha história também de vida me levou, né, a querer ser advogada. Minha mãe, eu nunca recebi pensão. Meu pai é falecido e eu nunca recebi pensão, porque meus pais não eram casados. Uma bobagem, né? Mas naquela época era muito importante isso. Então, eu já cresci, poxa,
é injusto, é chato. E assim, eu fui muito por exclusão. Eu odiava matemática, física, química, engenharia, Deus que me livre. E aí eu só tinha direito à administração, né? Administração, não sou herdeira para administrar nada. Não queria administrar nada também para ninguém. E aí eu fui pro direito nessa sensação de que eu preciso melhorar o mundo de alguma forma. E realmente é um trabalho de formiguinha. Ninguém vai melhorar o mundo. Às vezes eu entro com um processo, uma ação na justiça, eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar. Claro que a gente não pode dizer para o cliente isso, porque não existe causa-ganha. Tudo depende do juiz. Mas assim, tem situações que você sabe que o cliente tem direito, mas você perde. Sabe? Você vai recorrer, vai dar um jeito. Não é sempre que vai rolar. Então, assim, são muitas as injustiças. Graças a Deus a gente consegue mudar a maioria delas, mas não é tudo que a gente vai conseguir. É um trabalho de formiguinha mesmo. Então, minha escolha para o direito, para a advocacia, começou dessa situação de insatisfação social mesmo, de ver as pessoas sendo lesadas o tempo todo. E aí, no ano passado, eu assim, sempre tive a coisa do ensinar. Eu achava que quando eu saísse da faculdade, que eu iria direto para o mestrado, doutorado, para eu ensinar. Mas eu sinto que o meu público não é o graduando, não é, o meu público são as pessoas. Então, a minha produção de conteúdo foi totalmente planejada para informar, para atingir as pessoas. Porque as pessoas, elas são lesadas e elas não sabem que elas são lesadas. Esse que é o problema. Às vezes eu posto uma coisa no Instagram, o pessoal fala, meu Deus, eu já passei por isso e nem sabia. Por quê? Porque não tem informação. A gente não tem nenhuma disciplina de direito, de introdução a nada. Não tem na faculdade. Então, a minha produção de conteúdo foi, assim, claramente, né, informativa. E acabou que, no final das contas, eu consegui também prospectar tanto clientes quanto parceiros advogados. E fora o network, que é sensacional. Porque as pessoas estão me vendo produzindo conteúdo. Eu tenho a minha veterinária, a veterinária dos meus gatinhos, a gente não era próxima, não tinha relação de amizade, mas por esse profissionalismo, por ela ver que eu estava presente, que eu sabia do que eu estava falando, ela me contratou. Então tem muito disso. Às vezes você tá ali num perfil de Instagram, postando sua vida, mas as pessoas não sabem que você é advogada. Então, a produção de conteúdo foi realmente para mirar nessa parte de informar as pessoas o máximo que eu puder. Às vezes, eu acho muito engraçado, porque eu falo que eu não tenho seguidores, eu tenho discípulos. Tem alguns seguidores meus que já chegam assim, olha, aconteceu o cancelamento de voo, já dei seu telefone. Então, assim, você se sente... É uma coisa tão gostosa. A gente não tem rentabilidade direta aqui, mas é tão bom você saber que as pessoas estão cientes, né, dos seus direitos, que você está ajudando de alguma forma. Às vezes, eu brinco que... muitas vezes eu posto também coisas aleatórias que eu gosto. Eu acho que aqui é uma rede social, né? Além dessa parte toda de conteúdo, porque só conteúdo ninguém merece, acho chato. Aí eu posto rotinas, posto os meus motivacionais, já falei sobre malhar de top de blusa. Então, eu vou me conectando com as pessoas dessa forma. E às vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa tá precisando ouvir, aí vem aquele feedback massa, entende? Já ouvi várias vezes alguém falando assim, poxa, você falou isso, eu tava precisando ouvir isso. E isso não tem preço, você ajudar uma pessoa. A gente tem dias bons, mas a gente tem dias ruins também. Então, eu sou apaixonada. Essa identificação que o público você acaba passando, né? É muito legal. Você se sente bem acolhido, na verdade, quando você percebe isso. Isso me lembrou uma live que a gente teve com a produtora de conteúdo e ela falou bem sobre utilizar o Instagram como uma ferramenta profissional mesmo. Como você acabou de falar, às vezes você é advogado, sei lá, você é dentista e ninguém sabe que você é aquilo ali. Você deixa de utilizar uma ferramenta que pode trazer algum retorno para você porque ninguém sabe, ou às vezes porque você mesmo não sabe. E aí eu acho que é importante essa conscientização de todo mundo estar sabendo. O que eu gostei bastante do seu conteúdo realmente foi isso. É um conteúdo super simples. Super simples. Qualquer pessoa, ela consegue entender aquilo ali. Eu achei muito algumas interessante. coisas a gente poderia falar de outra forma. Eu lembro
de um post assim que é um post que me marcou, que é uma advogada postou assim. Claro que essa advogada ela fala para outros advogados, mas olha a diferença. Ela falou não existe causa-ganha. Aí quando ela trazia a explicação do não existe causa-ganha, ela falava assim, não existe causa-ganha porque a advocacia é uma profissão de meio e não de resultado. Você não disse nada, professor. Que não sabe, que não é da área, não entendi. E aí, qual foi a forma que eu abordei? Eu falei, gente, não existe causa-ganha. Eu falo assim para os meus clientes. Não existe causa-ganha porque quem julga é o juiz. Não sou eu, não é você, é o juiz. Está nas mãos do juiz. O juiz julgou errado, a gente sobe por recurso, vai para a turma. Mas não é o juiz, né? Não é a gente que não sou eu que vou dizer, vai ganhar ou não vai ganhar. É o juiz. Então, tem muito disso, né? Na produção de conteúdo. Que algumas pessoas, elas realmente falam com advogados e outras com pessoas. E eu gosto de me conectar com pessoas. Eu gosto da forma mais simples de falar. Graças a Deus, assim, a gente tem muitos andamentos no processo. E eu amo mandar áudio, amo falar, olha... É engraçado, né? Quando acabou a sentença, aí saiu a sentença, eu mando pro cliente, olha, saiu sua sentença, a gente ganhou 6 mil reais. A pessoa fica, meu Deus, tô rica. E aí, quando chega, mas e aí, doutora, vai sair quando? Como é? E aí eu fico assim, aí eu poderia falar, né? Após a sentença, haverá início da fase de execução. Mas eu falo assim, gente, não. Eu falo assim, agora que passou esse prazo, o juiz vai mandar a parte pagar. E aí, para pagar, vai ter o prazo de 15 dias. Entendeu? Não adianta usar o jargão jurídico, porque as pessoas não vão entender, não vão acessar o conteúdo. Não, detalhe, aí você fala o jargão jurídico, a pessoa simplesmente vai olhar, tá, mas explique isso aí pra mim. Eu já passei várias vezes, não em relação a mim, mas em relação, por exemplo, a alguma coisa da família, minha avó, minha mãe, tá com a advogada, e o advogado vai lá, não, vai acontecer tal coisa. Aí olham, agora que eu faço direito, aí eles olham pra mim e fazem assim, mas isso aqui? Aí eu disse, não, é assim, 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 de uma forma muito mais simples. E é uma coisa que eu aprendi, acho que foi no meu segundo semestre, na faculdade, foi isso. Não adianta você querer embelezar uma fala que não vai ter a receptividade que você quer. Não vai passar a mensagem. E a gente precisa se comunicar. A gente precisa realmente conversar com as pessoas. Tem uma coisa também que eu acho engraçado no judiciário, que nós advogados, a gente tem muito... Eu tenho muito cara de menina, né? Então o povo olha assim, essa pessoa aí tá cheirando a leite, não vai saber fazer. Só que quando eu começo a conversar com a pessoa, a postura muda. E assim, eu vi isso muito forte na minha prospecção de clientes. Eu tenho clientes hoje de muitos lugares. E imagina, eu chego no cliente, eu chego pelo WhatsApp, falo, consegui seu contato para uma reclamação que você fez no Reclame Aqui. Vamos dar início à ação, o que foi que aconteceu? Me conte mais. Aí eu converso tudo com o cliente certinho. E aí depois ele fala, quero entrar com ação, quero entrar. Beleza, beleza. E aí a pessoa tem que me mandar RG, comprovante de residência, tem que me mandar documentos da ação. Então, assim, é uma coisa extremamente íntima. A relação de confiança, né, do advogado é uma coisa muito delicada. Então, imagina você chegar com uma pessoa que você nunca viu na vida e mandar seus documentos. Entende? No mundo que a gente vive hoje, cheio de fraude, cheio de tudo. Então, eu acho fantástico quando eu consigo ter essa comunicação direta com o cliente. Eu não chego pro cliente e falo assim, olha, vamos ajuizar uma ação indenizatória acumulada com danos morais. Sabe? Tipo assim, eu falo, o que é que você vai ter direito? Você vai ter direito, se você pagou o valor de forma indevida, você vai ter direito a receber o valor em dobro, mais uma indenização por danos morais, que é também uma questão de que o juiz vai ponderar. A gente pede 15, 10 mil, mas pode ser que ganhe menos. Geralmente, falo também, como eu tenho mais experiência, eu já chego e falo assim, eu tenho uma ação similar à sua e essa ação ganhamos tanto. Para poder, né, dar uma base. Max está aqui falando, é a questão de gênero. Ele disse aqui agora. Eu tenho
eu tenho um cliente, inclusive, que eu sou apaixonada por ele. O nome dele é Vitor. E olha que engraçado, quando a gente foi protocolar o processo dele, eu botei o CPF e tava o nome de uma mulher. E aí eu falei assim, eu não percebia, eu não sabia que ele era trans, né? Mas eu falei assim, ou será que seu CPF não tá errado? Aí ele pegou e chegou, não, eu sou um homem trans, explicou tudo direitinho e tal. E eu fiquei, tipo assim, emocionada, porque eu sou muito engajada nas causas e eu fico assim, meu Deus do céu, obrigada por me dar esse privilégio, né, de você atingir todas as pessoas. E aí, imediatamente, eu mandei e-mail, consertaram lá o nome dele, tudo bonitinho, porque ele tinha consertado na Receita Federal, mas não tinha consertado nos sistemas. Agora sim, questões, ações de gênero, não se enquadra em consumo. Eu tenho uma desse cliente, inclusive, que ele queria colocar os seios, né? Fazer as próteses, colocar as próteses. E é uma coisa que deveria ser coberto pelo plano de saúde. Porque se você já fez uma cirurgia, né? Então, assim, aí vira uma ação de consumidor. Porque você é usuário, né? O consumidor e fornecedor. Então, isso vira uma ação de consumidor. É bem legal as questões de gênero conversando com a minha área. Mas, assim, por exemplo, às vezes a pessoa sofreu alguma situação de preconceito. Aí já não é minha área. Aí já vai para o penal, vai para outras pessoas. A Andressa tá aí na live, minha penalista, minha parceira. Área de civil também. Vai para a área de civil, mas assim, não chega a ser consumidor. Já vai para uma área assim, mas tem especialistas. Eu já vi advogados que são especialistas em questões de gênero. E uma coisa muito importante, muitos clientes falam, doutora, não é melhor ir no Procon, não? Gente, o Procon, eu vou contar aqui o que é que o Procon faz. O Procon, ele vai entrar com ação? Vai entrar com ação. Mas ele pega uma folhinha de 2 páginas, entra com a ação toda bagunçada, toda doida, não explica direito o que foi que aconteceu, não explica milhares de coisas. E aí, você entrou com a ação. Depois você acha que o Procon fica acompanhando sua ação? Não acompanha. Se você não acompanhar, você vai perder a causa. Então, assim, contratem advogado, não fiquem na economia, porque tem advogado que cobra, eu faço algumas ações até no êxito. Hoje eu cobro 40%, mas tem alguns advogados que cobram, mas você vai receber muito mais. Eu vejo o Procon fazendo um acordo por R$ 1.000 por um salário mínimo. Mas estou vendo agora, entendi sua pergunta. Não, questão de gênero, péssimo. Deixa eu só acrescentar essa pergunta. Não só na questão da advocacia, mas na questão de ser gestora do seu próprio negócio também. Eu acho importante, porque são 2 desafios. São. Assim, primeiro, como eu falei, minha carinha, né, de jovem. Aí o povo fala assim, você tem seu escritório, né? E já começa. Agora, a questão de ser mulher. Já passei por uma situação bizarra. Na verdade, eu passei por 2. Primeira, foi uma audiência. A audiência até de erro médico, que a mãe foi diagnosticada com a doença, a médica não tratou e o neném veio a óbito. E o advogado ligou para mim uns dias antes para fazer acordo. E aí eu falei, tá, doutor, vamos fazer um acordo, né? Eu sou a louca do acordo. Se puder fazer acordo, eu faço tudo que eu amo. E aí o valor da causa era de R$ 100.000. Geralmente dá 60, 80. A gente pede um pouquinho mais para ter margem. E aí ele me ofereceu R$ 10.000. E aí, assim, eu falei, amado, não tem condições. Eu não tenho condições, expliquei. Pelo amor de Deus, doutor, o senhor é até um desrespeito o senhor fazer uma proposta dessa. E aí, beleza, né? Aí ele veio e me falou, mas é normal perder o primeiro filho. Aí eu respirei. Absurdo. Aí chegou na audiência, no dia da audiência, este homem chegou assim. Doutora, vamos fazer um acordo aqui para o meu prazo começar em tal data? Porque eu vou viajar. Aí eu falei, não, por que eu preciso fazer esse acordo? Ele, a senhora que sabe, né? Uma mão ajuda a outra, a senhora é nova, é mulher. Aí eu fiquei assim, eu falei, não aceito não, doutor. Vai começar o prazo hoje mesmo, viu? E pronto, acabou. A gente precisa aprender a dizer não. Luísa também tá na live. Luísa, fantástica. Fiz um curso de intuição com ela.
Nós mulheres, a gente tem uma coisa que já vem de outras gerações de dizer sim, de ser submissa. Mas, gente, precisamos dizer não e pronto. Outra situação bizarra com o homem e que super machista. Era uma empresa grande, eu também estava representando a empresa, porque eu tenho pequenas empresas, eu também represento, né? E aí chegou, o que foi que ele fez? Ele pegou a contestação, em vez de ele protocolar para eu me manifestar a tempo, ele esperou a audiência começar para ele protocolar a ação. Porque protocolar é juntar, né? Traduzindo, no processo. E aí ele juntou. Só que eu, como eu já estou em 2050, o que foi que eu fiz? Eu pensei em todas as possibilidades que esse homem tinha de se defender. Todas. Tipo assim, se ele alegar tal coisa, eu falo isso. Se ele alegar tal coisa, eu falo isso. Meu computador tava assim, ó, 300 mil falas para me manifestar oralmente. Aí eu cheguei na audiência, aí ele falou assim, a doutora não vai ter tempo de ler, não. Aí eu falei, eu tenho tempo de ler sim, eu leio agora, eu só leio o seu tópico e se manifesta, não preciso nem ler seus argumentos. Li na hora, falei, e o homem rindo da minha cara. Juro pra você, na audiência. Ele assim, ó, com deboche, meu cliente ficou indignado. Então, assim, a gente, além de ser mulher, né, ser desafiador, o fato de ser jovem, eu acho que pesa mais, assim, não é nem só ser dona do próprio negócio. Primeiro, que o cliente, ele ama que você seja dona, né? Ele fala assim, pô, tô falando com a dona. Então, isso traz prestígio para o cliente. Mas, para as partes contrárias, isso é um porre. É um porre porque o povo fica assim, ah, meu Deus, essa menina aí dessa idade. Eu tenho eu também trabalho com correspondência. Eu faço várias coisas para vários escritórios. Essa semana, teve uma moça que me pediu para protocolar uma defesa para ela, que ela não conseguia acesso ao sistema e tal. E aí, ela é mais assim, deve ter uns 40 e poucos anos, é mais velha que eu. E aí, a gente conversando, eu falando, ó, doutora, fique tranquila, porque ela nunca fez audiência pelo Life Size, né? Que é o aplicativo daqui da Bahia, ela é de Petrópolis. E aí, eu expliquei tudo pra ela. Quer dizer, eu não tinha obrigação de explicar. Mas o que foi que eu fiz? Eu fiz a diligência, ela me pagou pela diligência. E aí eu já fidelizei ela. Então, assim, o empreendedorismo, ele está em todos os lugares, está na sua forma de falar, na sua forma... Se eu fosse, ó, já fiz aqui, tome, você me pagou por isso. Eu peguei, eu tenho textinhos prontos, eu tenho um textinho explicando para os meus clientes como é feita a audiência, qual é o aplicativo, eu tenho tudo muito, eu tenho um grupo do escritório, além do grupo das meninas, das estagiárias, eu tenho um grupo que só sou eu, que tem todas as minhas falas bonitinhas, bem esmiuçadas, para o cliente entender. E aí eu peguei aquele textinho que eu passava para os meus clientes e passei para ela. Essa mulher ficou tão feliz e tão grata. E aí hoje foi a audiência dela, ela já me mandou mensagem, ô doutora, muito obrigada, são poucas as pessoas, me mande seu cartão que eu vou passar aqui para outros advogados. Quer dizer, às vezes a gente só tendo a intenção de ajudar, a gente colhe muito, gente. A energia, ela vai e volta. E é assim que funciona. Assim é a vida. Sim, velho, eu tô aqui, eu tô me segurando, porque como eu faço direito, eu tenho que segurar, porque senão eu fujo total do assunto. Aí, principalmente quando você falou sobre a ação de direito médico, deu aquela segurada assim, aí eu consegui, enfim. É, é, principalmente quando você gosta daquilo que... Ah, pronto. Agora dá para entrar no outro assunto. Principalmente quando você gosta daquilo que você faz, e isso eu falo da minha parte, mas também a parte de ser advogada, gostar de advogar e empreender com o que gosta. Porque a gente passou por algumas lives em que eu vi muitas pessoas optando por empreender, por tocar seu próprio negócio, do que seguir uma profissão que tinha anteriormente, mesmo gostando dessa profissão. Mas como é poder você juntar a profissão que você queria e ainda empreender? Então, é fenomenal, né? Primeiro que eu nem sabia que eu podia fazer isso, porque eu pensava, meu Deus, eu só tenho minha madrinha, né, que é advogada, mas a gente, assim, não tem um contato muito direto. Mas eu não tenho um pai, mãe, tios, advogados. Eu ficava assim, pra quem é que eu vou gritar quando, né, acontecer as coisas aqui? E aí eu fui me capacitando também. Na verdade, comecei entrando com ações de pessoas próximas, porque já tinham demandas.
Desde quando eu ainda estava no escritório do último que eu trabalhei, eu já tinha algumas demandas que eu tinha levado para o escritório. Só que assim, eu ficava pensando, meu Deus, eu via, por exemplo, sair uma sentença lá de 10 mil reais. E aí eu ganhava, acho que era 40% dos 30% do cliente. Tipo assim, eu ganhava muito pouco, eu ficava desesperada. E fora que hoje os salários dos escritórios, o melhorzinho que você vai achar são 2 salários mínimos. Então, assim, é muito ruim, gente. É muito pouco dinheiro. Como é que você paga a sua beleza? Não dá, não tem condições. Então, assim, eu comecei meio que assim, não estou fazendo nada. Enquanto eu mando os currículos aqui pro escritório, vou entrando com as causas aqui para ver, né? E, gente, tomou uma proporção tão grande, que eu falei, misericórdia, tenho que abrir meu escritório, não tem pra onde correr. E foi dando muito certo. Assim, é incrível. E tem também, né, além da parte da advocacia, que eu sou louca, apaixonada, eu amo. Eu falo até que tem umas amigas minhas que elas são advogadas também. Elas trabalham em escritório. Mas, por exemplo, se eu tiver alguma treta minha, problema meu, eu não mexo. Porque eu fico extremamente descontrolada. Eu dou para as minhas amigas. Eu tenho preguiça de entrar com ação minha. Mas o cliente falou, eu já tô, bora entrar com ação, vamos correr atrás. Então, eu sou muito assim, de pegar a dor do cliente e jogar, sabe? Tudo. Eu não tenho nem palavra para dizer, porque é tão gostoso, é tão bom, é muito bom. E assim, não farei outra coisa. Não é fácil, obviamente, porque vai ter meses que eu vou ganhar 10 mil reais, vai ter meses que eu vou ganhar 0 reais. Então, é importante ter uma educação financeira extremamente controlada. Eu que nunca tive, eu sempre fui assim, ganhei dinheiro, quero gastar. Ganhei dinheiro, quero cruzinha. Eu sempre fui assim. Tanto que eu comecei a trabalhar para ter minhas coisas, para comprar, bancar minhas vaidades, bancar a burguesa que é em mim, né? Mas assim, hoje não. Hoje eu tenho reserva de emergência, tenho reserva para futilidades também, que eu acho importante. Porque imagina, você demora ali numa causa meses para ganhar um dinheiro. Aí quando chega lá, ganhou 10 mil reais, pra você guardar tudo. Não, a vida também não é assim. A vida é equilíbrio, né, gente? Você quer comprar uma brusinha, compra uma brusinha. Mas assim, pega aquele valor, maior parte investe, guarda, bota no poupança que não rende mais nada, bota no CDI, CDB e vai. Então, assim, é maravilhoso. Não vou negar que fico desesperada, às vezes fico desesperada. Graças a Deus ainda não chegou um dia de eu sentar na minha mesa e dizer hoje eu não tenho nada para fazer. Não chegou esse dia. Porque mesmo que, assim, eu não tenha peça processual para fazer, tem uma diligência, porque os processos às vezes ficam parados. Então, eu chego lá e aí falo assim, ó, isso aqui, hoje eu não tenho peça, mas eu posso mandar e-mail para a vara, eu posso falar com o juiz, tentar conversar de forma online. Então, assim, nunca, graças a Deus, me faltou trabalho. Então, eu tô também numa situação de muito conforto, porque eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Talvez eu acredito que muito pela minha ousadia, né, de ir lá e fazer, eu esteja bem com relação a isso. Mas não é fácil, não é fácil. E eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos grupos de advogados que são autônomos. E é punk, viu? Porque você não tem valor certinho todo mês. Agora eu tenho um tópico que engloba 3. Pandemia, advocacia, formato digital e conteúdo online. Como conciliar e como se adaptar a tudo isso? Olha, eu não vou mentir. Assim, a pandemia em si é uma tragédia, né? Eu sou asmática, inclusive, para mim foi muito difícil psicologicamente. Eu, tipo assim, porque a primeira coisa que eu pensava, meu Deus, se eu ficar com Covid eu vou morrer. O desespero mesmo, eu tinha muito desespero. E eu, inclusive, perdi um amigo tão querido, tão amado. Uma coisa assim que me deixou muito mal mesmo, que foi Bruno. Bruno era uma pessoa de uma alegria, assim, contagiante. Você não conseguia ficar triste perto dele. E ele faleceu tem pouco tempo. Fiquei muito mal. Fiquei 2 dias sem querer trabalhar, desgostosa. Porque é triste você ver uma pessoa tão nova falecer, né? E apesar disso, o judiciário em si, ele desenvolveu, acho que o que ele desenvolveria em 20, 30 anos.
Porque hoje a gente tem um Sim. formato digital. Hoje, por exemplo, até as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de ir numa defensoria ou ir no PROCON de forma presencial. Então, hoje, tudo ficou tão difícil com essa pandemia que a gente que é advogado e que está fazendo ali no online, a gente disparou. Então, assim, apesar de toda a dor, de todo o transtorno, não é uma coisa que eu gosto. Ainda me deixa muito triste, muito angustiada, porque, inclusive, eu parei de ver o número de pessoas que morrem, porque isso me deixava extremamente abalada. Também, também. E apesar dessa coisa horrorosa, o judiciário se desenvolveu absurdamente. A única coisa chata dessa pandemia com o judiciário é que os advogados praticamente estão vedados de ter acesso ao juiz. Então, assim, é muito difícil ter acesso. Para você diligenciar um processo, eu tenho alguns casos mais delicados, porque eu advogo também em família. Não pego tudo, porque eu não sei, mas o que eu sei, eu faço bem, eu pego mesmo. E eu tenho um caso de guarda, que é super delicado, que o pai tá sem ver o filho desde setembro do ano passado. Então, assim, eu tô fazendo das tripas coração. Eu mando o e-mail todo santo dia. Eu acordo, abro o computador, mando e-mail pra vara. E não resolve. Então, assim, tem essa parte de ter ficado muito distante, mas acho que se desenvolveu muito. Foi fantástico pro judiciário. E pra mim, eu amo o home office. Não gostava de me arrumar, de ir pra academia física mesmo, ter rotina. Mas eu fiz a minha rotina e tem dado certo. E eu acho muito confortável. Às vezes eu não quero trabalhar de roupinha encasacada, eu trabalho. Se eu quiser produzir um vídeo mais arrumadinho, eu produzo. E assim, eu tenho escritório hoje, que a gente chama de escritório virtual, mas existe uma sede do meu escritório hoje, que é aqui no Parque Bela Vista, aqui em Salvador. E aí eu tenho uma secretária lá, no horário de expediente, ela recebe carta, recebe cliente, documentação. Eu vou lá uma vez na vida, eu tô na morte, pegar os papéis e fazer uma audiência. Por exemplo, eu tenho clientes que são muito, muito idosos ou não tem nenhum traquejo mesmo para mexer em aplicativos e tal. Então, esses clientes eu faço questão de ir pro escritório. Porque eu sei que ele não vai conseguir entrar na audiência, vai cancelar a audiência, o processo vai empatar. Aí eu vou lá no escritório, faço a audiência, tem uma sala maiorzinha de reunião, a gente consegue ficar bem distanciadinho, bota o vídeo e faz a audiência, né? Então, acho que o digital foi fantástico, assim, pro judiciário. Foi um negócio perfeito. Concordo. Inclusive, eu acho que é algo a ser adaptado quando as coisas começarem a retornarem, né? Porque Com certeza. muita coisa ficou mais. Houve essa questão do distanciamento? Houve. É uma coisa a ser trabalhada? É. Mas houve uma celeridade em outras coisas que não tinha. E caminhando para o final, muito triste, porque tá muito boa a conversa. Eu quero saber como vai ser, em falar em pós-pandemia também, né? Como é que você pensa que vai ser esse cenário em relação à produção de conteúdo, algumas coisas que mudaram, a adaptação, a gestão do negócio e a advocacia presencial? Então, a produção de conteúdo, na verdade, eu engatei mesmo na pandemia. Então, eu não conheço o antes de pandemia, né? A produção de conteúdo. Realmente, eu sinto falta de poder chegar no escritório, oferecer um café, uma água. É gostoso. Quer ver uma coisa que eu amo? Pegar na mão no final, né? No finalzinho, você pegar na mão da pessoa. Poxa, isso pra mim é muito gostoso. Eu gosto desse contato humano. A pessoa senta ali, conversa, despeja tudo que ela tem. Às vezes, quando é caso de divórcio, meu Deus, eu não consigo atender em 1 hora. É sempre 2 horas, porque a pessoa conta. Ela conta o que é importante, ela conta o que não é, ela conta dos traumas psicológicos e você tem que ouvir, porque se você não ouvir, você não consegue nem pegar o que é importante para o processo. Então, para a advocacia presencial, sinto falta demais, assim, desse contato. Mas eu acho que eu acho que foi um salto tão grande, assim, de tipo, o judiciário teve que se desenvolver na tora, né? Ali. Então, Só assim. eu acho que foi muito melhor pra gente, sabe? Apesar dos pesares, foi muito bom. E eu É esqueci, só assim para se a outra desenvolver. pergunta era advocacia, produção de conteúdo e... É, a advocacia presencial, condição de
pós-conteúdo e conciliar isso quando as coisas retornarem. Pronto. E sobre conciliar, às vezes não dá, viu? Às vezes, porque assim, hoje eu poderia só fazer peça. Fazer peça é fazer uma ação, fazer um recurso, recorrer, né? Escrever, propriamente dito. Eu poderia fazer só isso? Poderia. Mas hoje eu só faço peças complexas. Quem faz tudo hoje são as minhas estagiárias, graças a Deus. Por quê? Eu corrijo e dou feedback, corrijo e dou feedback. Eu tenho uma estagiária, acho que ela não tem Instagram. Gabriela não tem, não. Mas ela, assim, pensa num ser humano extremamente inteligente. Ela é terceiro semestre. Ela já faz tudo, tudo, da petição inicial até o recurso. E ela chegou para mim verde. Ela tá desde outubro comigo do ano passado. Ela está sensacional. E eu vejo que é o reflexo de como eu fui fazendo, né? Essa adaptação dela. E olha, não tem coisa mais gostosa. Que é você ver que você mudou a vida de uma pessoa. Você fez a pessoa se desenvolver. Ela está escrevendo absurdamente bem. Tem recursos dela que eu mudo besteirinha. Pouca, quase nada. Então, assim... E recurso a gente sabe que é bem complicado. Me orgulho muito. E em breve lançaremos cursos. Tem um curso que eu faço também para empresas. Porque eu acredito, né? Hoje tem muita gente fala de compliance. E compliance, a tradução é basicamente prevenção de conflitos. Tem muitas empresas que pecam por besteira e acabam gerando 1000 conflitos, processos até, por besteira, por não ter uma postura, por não ter funcionários treinados. Então, eu já fiz um treinamento agora em março. Fiz para uma empresa, um restaurante que abriu aqui no Cabula, orientando como proceder em casos de conflitos mesmo, como você vai conversar com o cliente, qual é a postura, quais são os passos, porque a gente tem essa ideia de o cliente estar sempre certo, mas não é assim. Nem sempre o cliente está certo. Se você não souber um pouquinho disso aqui de direito, você às vezes acaba no embate com o consumidor, porque o consumidor está ali, ele não está bem, você no embate com ele, não vai dar certo. Ou então, às vezes, você acaba fazendo uma coisa que você nem precisava fazer, que a pessoa não tinha direito. Por quê? Por falta de informação. Então, eu tenho esse treinamento das empresas e em breve teremos curso. Eu tenho muito interesse em capacitar advogados novos, que não tem realmente nenhum patrocinador, pessoas que realmente querem advogar, querem meter as caras, mas estão seguros. Em breve teremos o curso, já estou fazendo esqueletinho, porque eu acredito muito eu não tenho medo de concorrência, não tenho medo nenhum. Quando o cliente chega para mim e fala assim, doutora, eu vou no outro que é mais barato, eu falo, vá com Deus. Eu não insisto, eu sei o meu valor, eu sei a minha capacidade, eu sei o trabalho que eu tenho. Então, em breve, teremos um curso top. Ai, meu Deus. Agora, eu vou aproveitar isso de curso e vou falar que o SEI, ele também está com um curso. Você falou sobre educação financeira, certo? Sim. A galera desenvolveu um curso sobre educação financeira. Eu não sei se está ocorrendo, se já ocorreu. Isso é só vocês checarem no Instagram da gente. Aqui tem, aí vocês dão uma olhadinha. No mais, você me trouxe 2 perguntas. A primeira, quando você falou sobre reconhecer seu valor. E isso, quando a gente fala em relação ao advogado, isso está bem presente na rotina. Quando a gente fala em empreendedorismo, isso acaba se tornando presente. Como padronizar, como estabelecer isso para seu cliente, ele entender que, olha, esse é o meu valor e eu não tenho condição de baixar, porque se eu fizer isso, eu me desvalorizo. Pronto. Como estabelecer essa relação? O que é que eu faço? Quando a pessoa reclama do preço e aí ela me pede um desconto, alguma coisa assim, eu explico, eu faço questão. Mas quando ela fala que tem uma outra pessoa mais barata, eu já dou tchau. Porque eu não tenho condições psicológicas nem tempo para ficar aqui convencendo o cliente de que eu sou boa. Aí o que é que eu faço? Os clientes que não me conhecem, eu sempre envio o Instagram para mostrar que eu produzo conteúdo na área. Agora também estou começando a fazer produção de artigos. Vou começar a postar no Juiz Brasil ainda agora, em maio. E toda semana eu vou produzir um artigo novo. Então, isso tudo vai dar o gatilho da autoridade, né? O cliente vai entender que eu sou autoridade, que eu não sou qualquer advogado, que eu não estou atirando no escuro, que eu sei o que eu estou fazendo. Então, primeiro é a autoridade.
Segundo, mostrar os custos envolvidos. Eu chego para o cliente e falo, meu escritório não é aquele escritório que eu vou entrar com ação e eu vou lhe abandonar. Não, quando tiver um andamento da ação, eu vou falar com você. Você nem precisa me contatar, pode ficar tranquilo, porque tem um sistema hoje no escritório implantado, o Astrea, ele me notifica de cada andamento do seu processo. Você vai receber uma mensagem ou e-mail, fique atento. Então, assim, isso tudo é custo. Eu tenho uma equipe de 5 pessoas hoje. Hoje elas não recebem salário, elas são comissionadas. Mas é custo, porque eu fecho um contrato, tenho que tirar o percentual das meninas. Então, junto tudo isso, a sede do escritório virtual que tem valor mensal, o sistema, junto tudo, mostro para o cliente, mostro também o diferencial dele ter uma advogada que tem uma visão também muito humanizada, que é uma coisa que nem todo mundo tem. Mostro meus diferenciais mesmo e dá super certo. Inclusive, eu cobrava antes 30% no êxito, hoje eu cobro 40%. Ninguém nunca me pediu para baixar. Ninguém nunca disse, doutora, mas alguém cobra 30%. Nunca. Só assinou o contrato e me manda. Porque eles sabem do que eu estou falando. Chega no Instagram, você vê uma penca de conteúdo, você não vai querer procurar o advogado, porque você quer o melhor. Isso casou perfeitamente. Gente, eu aconselho vocês a verem todos os nossos capítulos, o que eu carinhosamente chamei de capítulos, os nossos capítulos de Me Conte Sua História, porque tem ligação em cada live dessa. A gente trouxe uma pessoa da área do direito, uma pessoa da área de marketing, áreas diferentes, mas que se ligam quando o assunto é a nossa questão de marketing digital, a nossa questão de gestão mesmo. E agora, realmente, caminhando para o final, porque eu acho que o Instagram derruba se passar de uma hora. As dicas, para quem está começando, eu, por exemplo, eu estou começando, estou no 5º semestre. Falei isso na live passada, mas vou falar de novo. Eu tenho, por exemplo, uma intenção de produzir conteúdo na área que eu gosto. O que fazer? As dicas, horário, cronograma, o que é que você indica? Então, para produção de conteúdo, eu sempre indico que ela seja feita no mesmo dia e horário, toda semana. Por quê? Você não produz. Se você não tiver um dia olha, hoje é o momento de eu fazer a produção de conteúdo. E encarar a produção de conteúdo como um trabalho mesmo. Porque as pessoas falam, vou postar hoje, amanhã não tô afim, não vou. Não é assim, tem que ter constância. Então, tem que sentar, separar um dia para fazer tudo, porque aí você faz suas artes, faz seus textos. Para estudante de direito, a gente sempre indica que produza sobre os temas que você está estudando, sobre a sua rotina de estudos, como é que você organiza suas provas, é um calendário. Eu tenho Trello hoje, que eu sou uma discípula do Trello, já falei 1000 formas de usar o Trello. Então, é uma coisa que as pessoas, por mais que elas não queiram acompanhar a sua vida de estudante de direito, elas vão querer acompanhar a vida de uma pessoa organizada. Então, mostre os seus diferenciais, não só dentro da caixinha, tipo, produzir ali conteúdo de direito de família, mas saia da caixa e fale assim, poxa, olha como eu otimizo o meu tempo, eu uso o método Pomodoro, o povo adora quando eu falo sobre isso no Stories, meu Deus, é uma loucura, várias perguntas. Então, tem que mostrar, eu acho que tem que não só focar no direito. O direito é insuportável, ninguém aguenta, por isso que a gente ganha dinheiro, porque o povo contrata a gente. Então, direito é chato, gente. É chato quando eu falo lá da dieta, que eu não gosto de dieta, que eu gosto de reeducação alimentar, isso gera um rebuliço. E também casos de família. Eu trago os casos de família de uma forma bem descontraída. Então, isso gera mais engajamento, gera mais contato com o público. E as pessoas, hoje, Instagram é rede social, o nome já diz. Isso aqui não é para produzir conteúdo, porque isso aí você pega um mapa mental, faz e arquiva ali na sua pasta. Ninguém está interessado nisso. As pessoas estão interessadas em se conectar com outras pessoas. Nossa, com essa fala, não tenho nem mais o que dizer aqui nesse momento. As pessoas estão interessadas em se conectar com outras pessoas. Sim. Adorei. No mais, infelizmente chegamos ao fim. Eu agradeço muito, viu? Eu vou te chamar de Duda, tá bom? Tá bom. Te agradeço muito, Duda. Foi muito, muito, muito bom. Inclusive, eu falei isso semana passada e falei isso de novo. Ganhou seguidora porque, principalmente, traz uma área que eu gosto bastante. E segundo,
Ah, o celular é descarregar. Minha internet quase descarrega. E segundo, a forma com que traz é leve, é tranquila, gente. Adorei. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Silvana, meu amor, que eu sou apaixonada, minha amiga linda. Gente, obrigada também a todos que estão aí na live, meus amigos. Estou só lendo os comentários muito lindos. Amo vocês, viu? Estou aqui para tudo. Precisando é só chamar. Tchau, tchau, ó. Beijo. Beijão.